Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna, sou professora do Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós aprenderemos sobre a distribuição Q² e utilizaremos essa informação para realizar testes de hipótese sobre a variância. A distribuição Q² surge de um caso particular que eu vou apresentar neste slide. Imagina que você tem um conjunto de V variáveis aleatórias, independentes e igualmente distribuídas, com distribuição normal padrão, ou seja, média zero e variância 1. Você eleva ao quadrado cada uma dessas variáveis e gera uma soma. A essa soma, você vai nomear com esta letra grega, que não é x, mas remete a um x, seria aqui, elevada ao quadrado para denotar que é composta por uma soma de termos ao quadrado, né? Daí o nome, uma variável Q². Se a gente abre ou resume esta soma de V variáveis aleatórias com distribuição normal padrão, nós temos essa representação no final da equação, onde a gente vê, né, que a gente subtrai, né, dessa variável x aleatória a média, perceba que um parâmetro é a média populacional, e divido pelo desvio também populacional, é o sigma, né? E tudo isso elevado ao quadrado, a gente já conhece, já usamos isso aqui até o cansaço para transformar uma variável, né, com distribuição normal a uma normal padrão, né? Você tira a média, divide pelo desvio padrão, você tem uma normal padrão. Muito bem. Aí, o que a gente percebe, né? Nós já destacamos isso. Todos os termos são elevados ao quadrado, portanto, a gente terá aqui uma soma de quadrados, o que quer dizer que nós não teremos valores para esta variável aleatória que sejam negativos, né? Se você conseguir um valor negativo, é porque alguma coisa errada foi feita, né? Então, isso até serve a modo de validação. E nós, essa variável, né? A conheceremos como uma variável aleatória do tipo Q², porque ela terá uma distribuição Q² que se caracteriza pelo número de graus de liberdade que ela possuirá. No caso, nós teremos uma soma de V variáveis aleatórias com distribuição normal padrão ao quadrado. Nós dissemos então que esta variável tem uma distribuição Q² com V graus de liberdade. O conceito de graus de liberdade eu vou deixar para uma próxima ocasião, quando a gente entra em regressão linear, porque é um conceito que às vezes não é tão arbitrário, né? De tão simples compreensão. Mas, por enquanto, associa os graus de liberdade à quantidade de variáveis com distribuição normal padrão que compõem esta soma aqui de quadrados, tá? Bom, isso é uma variável aleatória com distribuição Q². E como é que é essa distribuição? Aqui eu gerei algumas, né? Variando o número de graus de liberdade, ó. A linha que está aqui em laranja representa uma variável aleatória com distribuição Q² com 1 grau de liberdade. Ou seja, eu levei uma normal padrão ao quadrado e isso me produz uma distribuição, uma Q² com distribuição Q e 1 grau de liberdade. À medida que o número de graus de liberdade sobe, ou seja, eu vou adicionando mais normais padrão ao quadrado àquela soma, eu vou ter uma variável Q² cuja distribuição vai ser um tanto diferente. Mas o que é importante destacar aqui é que vocês percebam, primeiro, né? Os valores não têm como ser negativos, novamente. Segundo, é uma distribuição assimétrica, mas à medida que o número de graus de liberdade aumenta, percebe que ela vai meio que se tornando, né, um pouquinho mais próxima ao que seria uma normal, né? Se diz que acima do V igual a 30, né, ela tende a uma normal. Agora, tende no sentido dos valores das probabilidades, né? Perceba que ela é bastante assimétrica, você vê aqui uma cauda longa, né? Então, ela é diferente, né? Diferente do que a gente tinha visto até o momento, tá?
Quem não usa o R, né, pode optar por usar a tabela do Boussabi, né, só presta atenção que essa tabela te oferece os valores, os quantis de uma distribuição Q quadrado com V de graus de liberdade, tal que a probabilidade do valor, né, da variável Q seja maior que o valor crítico. Isso é importante de destacar, porque no R a gente sabe que trabalhamos com o complemento dessa probabilidade. Aqui a gente tem a função que usaremos no R. O R tem um padrão para nomear as funções associadas a distribuições, tanto para os quantis como para as probabilidades. Lembra que no caso da distribuição normal, a gente trabalha com o Q de quantil, o P de probabilidade, seguido de uma parte do nome da distribuição. Para quê? Para que seja fácil a gente reconhecer que função usarmos de acordo com a distribuição que nos interessa. No caso da distribuição Q quadrado, ele utilizará também parte do nome, só que em inglês, né? Lembra que eu te falei que alguns livros falam Chi, porque o termo em inglês, né? O Q quadrado é o Chi square em inglês, e daí que vem esse nome da função, nós vamos chamar informalmente de, sei lá, QXISC, né? O Chi de Q quadrado, o S Q de square, e percebe que aqui a gente tem um input a mais que precisamos de fornecer para a função, né? Por quê? Porque a função, a distribuição Q quadrado é caracterizada pelo número de graus de liberdade. Esse DF vem de Degree of Freedom, o nome usado também para o cabeçalho da função no R. E o que importa aqui é você perceber que o funcionamento é idêntico às funções QNorm e PNorm. Se você dá para a função QX que o valor prob, essa probabilidade será a de sempre, ou seja, a chance que a gente tem da variável aleatória ser inferior ao valor crítico que estamos querendo identificar. Ou seja, em termos geométricos, estamos fornecendo aqui a área esquerda do valor crítico que queremos identificar no gráfico da distribuição. DF, número de graus de liberdade, você já sabe, e se por acaso queremos achar esta probabilidade, basta trocar a função QXISC, troca o Q pelo P de probabilidade, a distribuição continua a mesma, então o XISC de X² não muda, só que você dá como input o valor crítico, né, ou a estatística, o quantil, e não esqueça dos graus de liberdade para caracterizar, para o R saber de qual distribuição que nós estamos precisando, tá? A estatística que a gente gera para utilizar essa distribuição Q quadrado é esta, ó. Eu vou criar esta estatística, como é que ela é? Estou usando a mesma notação porque o outro foi ilustrativo, né? Temos aqui a variância amostral multiplicado pelo N-1, o N é o tamanho da amostra, divido tudo pela variância populacional. Esta estatística, percebe que é uma estatística porque ela depende da amostra, né? Mudou a amostra, mudou a variância, mudou o tamanho da amostra, mudou o numerador aqui da variável aleatória, né? Então, o valor, né, é associado a uma variável aleatória com distribuição Q quadrado e N-1 graus de liberdade. Por que N-1? A demonstração requer 2 slides, que eu vou deixar no final deste vídeo, se você quiser ver, estará lá. Eu vou colocar também os slides na minha página, caso você tenha interesse em olhar com mais calma. Mas o que interessa saber aqui é que essa estatística, essa variável aleatória, na verdade, né, a gente vai utilizar justamente para realizar testes sobre a variância, tendo em vista, né, que ele nos permite, né, incorporar e fazer comparações a partir, ou inferências a partir da variância amostral, tá? Apenas para fins de curiosidade, perceba que este valor é único para a população, então é uma constante. Após tirada a amostra, esse N também é fixo, então tudo isso aqui é uma constante.
O que muda este S ao quadrado, que é a variância amostral não viesada, né? Por isso que ele é dividida por N-1, né? Na hora que a gente faz essa correção lá do viés. A gente viu isso lá atrás em propriedades dos estimadores. E aí, ó, essa variância amostral é definida assim, não é? A soma dos x'inhos da tua amostra menos a média amostral ao quadrado, né? Porque é uma medida de variabilidade, dividido pelo N-1 e não pelo N, né? O N é o tamanho da tua amostra. Lembra que até agora a gente considerou cada elemento da nossa amostra representa um elemento aleatório igualmente distribuído, porque todos têm a mesma chance de serem selecionados para compor a amostra, né? Após a amostra definida, esta média amostral também é única, né? Porém, ela depende da amostra, certo? Mudou a amostra, mudou a média amostral. Então, se você trabalha, e você vai ver isso nesses slides no final, se você trabalha este termo aqui, você verá, desenvolve o quadrado, digamos assim, né? Você verá que, então, você vai ter esse x'inho, que a princípio tinha uma distribuição normal, com média mi, variância sigma quadrado, lembra? Elevado ao quadrado. Ou seja, né, se eu fizer ali algumas operações matemáticas, eu tenho como reescrever essa variável com distribuição normal no seu equivalente a uma normal padrão. Então, eu terei uma normal padrão ao quadrado. Aliás, eu terei n normais padrão ao quadrado. Só que essa média amostral, a gente sabe que também tem uma distribuição normal. E ela entra subtraída, né? Então, se por um lado eu tenho n normais padrão ao quadrado aqui, compondo esta variância amostral, em algum momento, na hora de desenvolver esse quadrado, eu vou subtrair uma outra normal padrão elevada ao quadrado. Daí que saem os n-1 graus de liberdade, definindo esta distribuição Q quadrado a partir do uso desta variância amostral. Matematicamente, como disse, a gente mostra isso e eu deixo essa demonstração no final dos slides, caso você tenha curiosidade. Bom, para fazer o teste de hipótese, a gente segue aquela receita padrão, gente, não muda nada. Só a distribuição amostral e o instrumento, obviamente, né? Mas é isso, né? O procedimento em geral é o mesmo, né? Defino a hipótese nula. A hipótese nula vai ser sempre de igualdade, porque ela me fornece um valor para o meu parâmetro populacional. A hipótese alternativa pode ser dado um teste bilateral, quando é de desigualdade, ou de não igualdade, e um teste unilateral, quando eu quero considerar, por exemplo, se a variância aumentou ou diminuiu com relação à informação dada pela hipótese nula. Depois disso, a gente escolhe a distribuição amostral uma vez escolhido um instrumento, no caso vai ser esta variável aleatória aqui quadrado, que eu vou querer observar na minha amostra, e eu sei que terá uma distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade. Dependendo do nível de significância, a gente define a nossa região crítica. Perceba que essa região crítica não tem como conter valores negativos, novamente, porque a variável aleatória aqui quadrado é composta por somas de quadrados, então ela só pode assumir valores positivos ou zero. Temos aqui o nosso gráfico, então, da distribuição Q quadrado. Perceba que se o teste é unilateral, que é este primeiro caso, ou este terceiro caso, eu preciso especificar apenas um valor crítico para definir a minha região de rejeição. Se o teste é bilateral, eu preciso definir dois valores críticos, né? De maneira que eu componha aqui a minha região crítica ou de rejeição. Nós veremos como fazer isso no exercício. Finalmente, a gente observa a evidência na amostra e toma a decisão a partir da regra que a gente construiu, certo? Vamos por a mão na massa. Temos este exercício do Bussab, né, a edição anterior, mas acho que na edição nova também continua similar. Temos uma produção mensal numa indústria ao longo dos anos e se verifica que essa produção segue uma distribuição normal, ou seja, em média eles produzem o mesmo volume, porém há uma variabilidade, né, que me produz esta variância igual a 300.
Mudaram a técnica de produção e ao longo de 2 anos, ou seja, 24 meses, se observa a produção. Percebe que a produção é mensal, então o meu N aqui seria 24, né? Após esse período, se constata que a média amostral é 10.000 unidades, mais uma variabilidade amostral, né, dado pelo S ao quadrado, igual a 400. Há razões para acreditar que a variância mudou, né? Qual que é o nível de significância a considerar? 20%. Eu fiz aqui um esboço, né, para a gente entender melhor como definir essa região crítica. Infelizmente, o meu quadro não quis dialogar com o OBS. Então, eu tenho aqui as informações do enunciado. Sabemos que, pelo menos antes da mudança técnica, a variabilidade do meu processo era igual a 300. Observei por 24 meses e eu tenho uma média igual a 10.000 e uma variância amostral igual a 400. Para um alfa 20%, eu quero saber se houve mudança na variância. Percebe que só te falaram que se houve mudança, né? Não se aumentou, diminuiu, enfim, né? Alguém podia questionar, mas será que não deveria fazer um teste para verificar que a variância diminuiu? Depende dos argumentos que você elabore, sendo consultor. Se de repente eles querem verificar isso mesmo, né? Mudou a variabilidade. Mas aqui, para fins didáticos, vamos fazer um teste bilateral, tá? Só verificar se a variância mudou. Não sei se mudou para mais ou para menos, se não mudou mesmo, né? Então, nós temos aqui as nossas hipóteses nula e alternativa. Percebe que aqui é um teste sobre a variância. Ah, posso usar só o desvio? Não pode, porque a variância é o desvio ao quadrado, só o sigma, né? Mas lembra de tirar a raiz do 300 também, né, bem? Ok, a hipótese alternativa percebe que não te dá nada, né? Então, você não tem, a princípio, como calcular o erro tipo 2, né? Ou o poder do teste. Você teria que assumir um valor alternativo, por exemplo. Se a variância, então, não é 300, pode ser que a variância seja igual a 310. Aí você tem como, a partir do teste aqui construído com esta especificação, usar aquele 310 para calcular o teu erro tipo 2 e o teu poder do teste, né? Sigamos. O instrumento é a variável aleatória aqui quadrado, com distribuição aqui quadrado, n menos 1 graus de liberdade. Percebe que o sigma ao quadrado aqui vai ser dado pela hipótese nula, porque eu considero num primeiro momento que esta afirmação é verdadeira e correta, né? E aqui tenho a variância amostral, que neste caso nos foi dado, multiplicado por n menos 1. O n é 24, então eu tenho aqui tudo, né? Definimos a nossa região crítica ou de rejeição. Perceba, não assumo valores negativos, não tem como, né? Porque estou trabalhando com uma variável que é uma soma de quadrados. Aqui a minha distribuição aqui quadrado. Como é um teste bilateral, eu preciso definir estes dois valores críticos, só o C1 e o C2, né? A esquerda e a direita da cauda. Por quê? Quanto mais diferentão seja, né, a minha estatística, eu vou ter menos certeza, né? Eu vou ter evidências que me levam a rejeitar esta afirmação, né? Ou é uma amostra muito esquisita também, né? Então, eu vou acabar rejeitando a hipótese nula. Lembra o conceito de p-valor? Dá para usar aqui também. Então, eu vou distribuir, né? Eu tenho tanta chance de errar por ter uma estatística muito baixa ou por ter uma estatística muito alta, né? Então, eu tenho, né, alfa sobre 2, chance de errar ao rejeitar a hipótese nula, sendo ela correta, sendo ela verdadeira, como aqui também alfa sobre 2, ou seja, 10% de errar, né, e rejeitar a hipótese nula, sendo ela verdadeira, por eu ter uma estatística observada na amostra com um valor muito alto, né? Como calculamos isso no R? Bom, para este caso aqui, percebe que a área esquerda que está aqui em verde será igual a alfa sobre 2, né? Usamos a função QX, que é de quantil,
O n-1 também entra aqui como um segundo argumento. Lembra que você separa os argumentos de uma função no R com uma vírgula. O segundo valor crítico aqui da cauda direita da distribuição será obtido também, né, de forma similar, usando a função QTISC, porém, a área esquerda é o complemento desta área verde à direita, né, e se esta área à direita é alfa sobre 2, então toda a área restante esquerda deste valor crítico será igual a 1 menos alfa sobre 2. Percebe que esse sobre 2 aqui só divide o alfa, né, não o 1 menos alfa, é diferente, né, não confundir. E aqui, né, o n-1 também como input dos graus de liberdade, né? Perceba que a distribuição não é simétrica, né? Então não basta calcular esse e tirar o negativo, né? Até porque não tem valores negativos aqui, que nem na normal padrão, lembra? Então não posso fazer uso da simetria. Tenho que calcular esses dois valores críticos de forma independente, tá? Muito bem, então nós vamos para o R. Vou desativar aqui a minha câmera e ativar o meu R, né? Então venha aqui. Eu já passei todas essas informações. Temos o enunciado, temos todos os nossos valores ou as informações dadas pelo enunciado. Ó, o sigma 2 seria o sigma ao quadrado, a variância populacional 300. O N é o tamanho da amostra 24, o X barra 10.000. Para que o X barra está aqui? Para nada, você está fazendo um teste sobre a variância, ele não entra no cálculo da estatística, né? O EC2 é a variância amostral, essa sim entra, né? A compor, lembra, está no numerador. É 400, percebe, tenha cuidado, o S é a raiz, né? Do S ao quadrado, né? Geralmente, quando a gente está distraído para fins pedagógicos, na hora de resolver os exercícios, você pode cair nesse erro. Isso aqui é a variância amostral, não é o desvio padrão amostral. Nível de significância 20% ou 0,2. Sabemos qual é a distribuição e a variável aleatória a utilizar para elaborar o nosso teste, a variável aqui quadrado, que aqui eu estou colocando como x2, né? O número de graus de liberdade, que eu estou representando aqui por V, vai ser igual ao n-1. Eu já vou rodar tudo isso aqui para a gente ir ganhando tempo. E calculamos aqui, então, a nossa região crítica. Percebe como eu escrevo ela, né? O Q quadrado é positivo e inferior a este primeiro valor crítico que nós vamos calcular aqui. Deixa eu ver qual que é o valor. Esse primeiro valor, ó, eu dou aqui o alfa sobre 2 e o número de graus de liberdade separado por uma vírgula. 14,84796. A tabela do Bossab deve te dar também até 4 casas decimais, tá? Então, presta atenção ali com isso. O segundo, né, pedaço da nossa região crítica, é o pedacinho da cauda direita da distribuição. Aqui, né? Ou, né, aqui tem o grandão de união, né, de conjuntos. O valor observado na amostra será inferior ou superior, perdão, a este segundo valor crítico. Qual que é o valor desse segundo valor crítico? A gente roda aqui. 32. Perceba que aqui, ó, é 1 menos alfa sobre 2. Eu não estou colocando parênteses sobre 1 menos alfa, porque é diferente, né, minha gente? Não estamos mais na normal padrão. A distribuição aqui quadrado não é simétrica, né? E novamente eu dou aqui o número de graus de liberdade para indicar para o R qual Q quadrado, né? Qual distribuição Q quadrado que estamos utilizando. Finalmente, então, eu avalio a evidência na amostra, deixei aqui o X, vamos pôr assim, para não confundir com a média, né? O X2, o Q quadrado observado na amostra, ou a variância amostral aqui, por n-1, tudo dividido pela variância segundo a hipótese nula, né? A variância populacional. Rodo, e nós temos aqui a estatística observada na amostra será igual a 30,67. Percebe que esse valor aqui, ó, em função da nossa regra de decisão construída,
Para eu rejeitar a hipótese nula, teria que observar uma estatística inferior a 14,84 ou superior a 32, né? Neste caso, a nossa estatística, então, é inferior a 32 se é superior a 14. Ele não pertence à nossa região de rejeição. Portanto, a gente não rejeita a hipótese nula a 20% de significância, o que nos leva, então, a inferir que a média, ou a variância, perdão, continua a mesma. Ou seja, rejeitamos a nossa hipótese nula, certo? Bom, eu falei que eu ia mostrar para vocês os slides finais, né? Então, ele vai aparecer aqui na minha tela, né? Aqui acabou, gente, o exercício, né? Nós rejeitamos a hipótese nula, construindo essa região crítica a partir das evidências da amostra, tá? Obrigada, então, pela tua atenção, mas se você tiver curiosidade em ver a demonstração do porquê o N-1, segue aqui os slides, tá? O slide 1, você pensa depois aqui no desenvolvimento, eu acho que está bastante claro. E o slide 2, finalmente, né, para obter o porquê do N-1 caracterizando a distribuição Q quadrada da nossa estatística. Tá bom? É isso, pessoal. Então, muito obrigada e até a próxima.